Oi, gente querida, resolvi fazer uma live falando da televisão. E, na verdade, eu tenho aproveitado os meus programas, aqui o Fernando Sérgio falando, aquele do rádio, aquele das rádios Globo, 98, Mundial, Tamoio, Tupi, e que hoje tem um programa na internet. Esse programa na internet, ele vai ao ar de segunda a sexta, de 4 às 5 da tarde. Isso pelo Facebook, que você está vendo, Fernando Sérgio Grandinetti Pinto, pelo perfil. Depois ele vai para a fanpage, né? Fernando Sérgio Comunicador. E depois, então, ele vai para o YouTube. A gente tem aí milhares de ouvintes, que bom. Mas esse não é o programa, isso, na verdade, é apenas uma referência a respeito da televisão. Aí você poderia se perguntar, mas quem é o Fernando Sérgio para falar em televisão? Efetivamente você teria razão, porque eu não me sinto assim uma estrela da televisão, não fui. Eu tive passagens pela televisão, mas são passagens que merecem a memória. Outro dia eu ouvi de um dos meus filhos, o Felipe, ele falou: ô pai, vai ser bacana, né? Porque quando você for embora, e todos nós iremos um dia, você vai deixar tanta coisa que eu vou poder mostrar para o meu filho, e provavelmente o meu filho vai mostrar para os seus netos, e aquilo me sensibilizou. Porque se você tem uma vida digna, se você tem uma vida proba, se você tem uma vida em que você trabalhou a vida inteira, eu acho que ela merece ser exposta. Nós vivemos hoje momentos tão difíceis, né? A partir da pandemia, mas não só da pandemia, pessoas que usam da desonestidade, de uma série de coisas. E o tempo que eu passei no rádio e, consequentemente, na televisão, eu vi profissionais admiráveis. Eu testemunhei e testemunho até hoje profissionais que são incapazes de trair uma pessoa, de não ser ético. Eu diria, sem medo de errar, que na minha vida longa de comunicação, longa, que eu não esperava chegar tanto, hoje com 74 anos de idade e 58 de comunicação, é toda uma vida, eu vi pessoas admiráveis. Eu poderia citar vários, poderia citar o Haroldo de Andrade, pai, o Haroldinho filho, poderia citar o Garcia Duarte, que está aí hoje, lutou para poder conquistar o seu espaço, Luizinho Campos. Não estou colocando agora posições políticas, posições de pessoas que tomaram um posicionamento diferente daquele que eu tomei quando saí, não. São grandes profissionais. Mas o que eu quero dizer, como é que você vai falar de TV? Essa é a pergunta. Eu vou falar de TV, você sabe por quê? Porque eu passei muitos anos na TV, não tantos quanto no rádio. Fundamentalmente jornalista, radialista, jornalista. Mas fundamentalmente rádio. A paixão foi o rádio. Quando eu comecei, era 1962, e já tive a oportunidade de contar essas histórias. Mas como é que surgiu a televisão na minha vida? Eu, paulista de Cruzeiro, terra que eu amo, evidentemente, fui menininho para Juiz de Fora, meu pai foi transferido para lá, trabalhava na Texaco, que aqui a gente chama de Texaco, ou chamava de Texaco, e eu fui junto. Então passei toda a minha adolescência na querida cidade de Juiz de Fora, que eu amo tanto quanto amo Cruzeiro, quanto amo o Rio de Janeiro. Outro dia, foi ontem, o Luizinho Campos fazendo uma live com o professor Isaías Nascimento. Esse cara, aí o Isaías, esse cara, Fernando, nasceu em Cruzeiro, São Paulo, passou a juventude estudando em Juiz de Fora, depois veio para o Rio, está aí até hoje. O que é esse cara? Eu falei, é simples, Paulimineiroca. Paulista, mineiro e carioca, que é isso.
Porque quando o amor é grande e o coração também, você a abraça e reverencia. Então eu estava em Juiz de Fora, eu comecei na imprensa com 16 anos de idade, numa rádio chamada Rádio Industrial, que marcou época na cidade de Juiz de Fora e que era dona também da Rádio Difusora. E a outra emissora concorrente, que era dos associados, era a Rádio Sociedade, que era conhecida como PRB3. Muito bem, em 64, os donos da TV Industrial, que era a cadeia de audiodifusora industrial, conseguiram do governo uma concessão para a televisão e montaram no alto do Morro do Cristo. Juiz de Fora é uma cidade alta, Juiz de Fora tem 700 metros mais ou menos acima do nível do mar, de altitude. Mas o Morro do Imperador, ele fica, o Juiz de Fora teria 750 metros mais ou menos, o Morro do Imperador 300 metros a mais. Então eles fizeram, o doutor Armando Favato, um arquiteto, fez um projeto maravilhoso, que até hoje está lá para quem quiser subir e ver, embora seja apenas uma repetidora, se não me falha a memória, da TV Alterosa. Então fizeram um símbolo do infinito, que é aquela coisa assim parecida com um 8, né? Onde tinha os estúdios embaixo e a torre em cima. E logo no primeiro dia eu estava ali, 1964. Foi uma experiência muito bonita, porque de 1964 até 1966, portanto, nessa época, a TV brasileira já tinha 14 anos. Vieram 2 técnicos do Rio de Janeiro para poder ensinar para a gente o que era a TV, aquela coisa estranha. Tinha 2 câmeras, com aquelas lentes que você virava assim na mão. E esses técnicos chegaram, um era o Fernandão e o outro, vou ficar devendo o nome. E ainda tinha um contra-rega, que o apelido dele era 78, porque os discos antigamente, aquele disco de vinil, ele rodava em 3 rotações. E a mais rápida era 78, o apelido dele era 78, porque ele era rapidinho. Então, só que por que eu achei que a TV Industrial, Canal 10, que hoje não mais existe, foi interessante de 64 a 66? Foi uma escola. Por que foi uma escola? Porque não havia videotape. Ou se havia, eles não tiveram dinheiro para comprar. Então a TV era feita, a TV Industrial lá de Juiz de Fora, que foi a primeira TV do interior do Brasil a transmitir a imagem com movimento. Antes dela teve a TV Mariano Procópio de Juiz de Fora, que é cantada em prosa e verso, às vezes pela universidade de lá, mas que era apenas exibidora de slide. Aquela coisa parada, como está essa foto minha aqui. Muito bem. E Juiz de Fora não, a TV Industrial não. A TV Industrial era movimento preto e branco, mas era movimento. Tinha 2 câmeras e tinha dois projetores de filme de 16 milímetros. A gente fazia telejornal com isso, eu era o editor do telejornal e apresentador, o primeiro apresentador da TV Industrial, ao lado do meu irmão, que era mais velho e muito mais talentoso à época, e sempre foi, e que já está com o Papai do Céu, o Antônio Célio, que era, ele comentava, mas eu redigia o jornal, e bati nisso aos 18 anos, e selecionava os filmes que eu ia entrar. Aí você poderia perguntar, Fernando, poxa, mas peraí, não tinha videotape? Como é que entra filme? Os filmes todos eram vindos da USIS, United States Information Service, Serviço Norte-Americano de Informação. Era coisa sobre o Brasil, mas eles tinham aqui no consulado e mandavam para lá, e a gente ilustrava com o que podia, porque não tinha sequer cinegrafista para ir à rua. E as câmeras eram um trombolho enorme. Muito bem, mas o que me causa interessante essa fala é exatamente esse período, porque esse período você tinha que se virar de qualquer jeito. Eu dirigi teleteatro, porque eu tinha um grupo de teatro, um programa chamado História através das Grades,
de produção do Carlos Neto, que era um grande repórter. E era muito curioso, porque você tinha que fazer se improvisar de tudo porque tinha que acontecer. E se tivesse erro, o erro também aconteceria. Então, para não ficar muito longa essa história, foram 2 anos. Teve algumas situações hilárias, que são naturais de acontecer, né? Numa TV que começava. E como é que ela fazia? Bom, ela tinha filmes, que também conseguia, sabe-se lá onde, né? Filmes antigos, filmes para se ver na televisão, e tinha o horário nobre. Então, o horário nobre, o Fernando Sérgio era o diretor, não da TV, mas o diretor de um programa chamado História Através das Grades. Isso eu usando meu grupo de teatro amador, universitário, enfim. O telejornal, que era eu que apresentava, com o meu irmão, um grande jornalista mineiro, que mais tarde teria ido e foi para os Estados Unidos, deu o furo de reportagem da morte do Robert Kennedy, assassinado. Ele estava lá, convite do governo americano. Enfim, foi extraordinário, meu irmão, e já se foi há muitos anos. Há muitos anos. Era 7 anos mais velho do que eu. Muito bem. Então, esses 2 anos de TV, depois eu fui mais além, fiquei mais um tempo, ganhei um programa que chamava às 8 horas da noite, lá em Juiz de Fora, de sábado, perdão, de 8 às 9, era a Juventude, é assim mesmo, e por incrível que pareça, eu era jovem. E foi muito bom, porque ali pela primeira vez eu apresentei um amigo querido que já se foi, amigo também do nosso confrade, da Confraria dos Amigos do Rádio, amigo em particular do professor Isaías, a quem eu citei, e que se chamava Jair, mas que ficou famoso com o nome de Gerry Adriane. Foi no meu programa, eu apresentei Gerry Adriane, apresentei vários cantores que vinham, passavam por Juiz de Fora, iam fazer um show em Ubá, em Cataguás, aquelas cidades circunvizinhas, e acabavam fazendo divulgação no meu programa. Mas, vida que segue, uma vez já profissional, eu tinha que seguir em frente. E aí foi nos idos de 1968, por aí, quase 69, ou um pouquinho depois, talvez bate na minha casa um cidadão. O Fernando, eu sabia que ele estava fazendo muito sucesso na Sociedade, na Rádio Sociedade, da PRB3 que eu falei, e bateu, Fernando, eu sou o Paulo Lopes. Imagine você que hoje está na Rádio Capital. Eu sou o Paulo Lopes e eu estou indo amanhã porque eu tenho um cidadão aí chamado Alfredo Raimundo. Eu fui recomendado a ele pelo Newton Barroso. Imagine vocês como é que o mundo é pequeno, porque o Newton Barroso tinha começado no rádio pelas mãos do meu irmão. Estava lá em Belo Horizonte. Então eu queria saber se você queria ir também. E eu, menino, falei, vou sim. E fomos nós dois. Ele ficou na Rádio Tiradentes, que mais tarde seria a Globo. Foi onde eu conheci esse grande ídolo do rádio, esse grande diretor Alfredo Raimundo, um mestre. Mas fui parar na Rádio Itatiaia, onde tinha o Geraldão, e fui conversar com o dono da rádio, Manelzinho. Mas como é que eu fui, né? Porque, na verdade, eu tinha ido a Belo Horizonte, o Alfredo disse que não tinha vaga para mim, eu voltei. Eu voltei para Juiz de Fora e meu irmão, naquela época, ele também era funcionário público, porque no interior é assim, você não vive só do rádio, né? E ele não podia sair. E ele tinha perdido o telefone lá do Manelzinho. Eu ligo para o Manel, ele não há de se lembrar isso, mas faz parte da história. Eu ligo para o Manel e me identifico com o meu irmão. Por quê? Porque o Manel, dono da Rádio Itatiaia, tinha viajado nos 4, 6 meses com o Célio e mais outros 2 jornalistas a convite do governo americano de ponta a ponta dos Estados Unidos. Então, eu tinha pedido para o Célio, mas o Célio não lembrava, meu irmão. Eu peguei e liguei, falei, Manel, aqui é o Antônio Célio. Olha só. Ah, Célio, como é que vai e tal? Como é que voltou dos Estados Unidos? Bem? Falei, bem sim. Escuta, eu tenho um irmão
que gostaria muito de fazer um estágio aí e tal. Eu, pode mandar ele. Aí cheguei pro Célio e falei, ó, Célio, eu vou levar, vou ligar. Não, eu já liguei, falei que era você, tô indo amanhã. E fui. E aí, o que acontece? Fui fazer um estágio de jornalismo na Rádio Itatiaia, né? Como é que era o estágio? Hoje você tem essas máquinas modernas, essas coisas que a gente usa aqui, computador, essa coisa. Na época não, era máquina de escrever da Brava mesmo, né? Remington era considerada a melhor. E a Rádio Itatiaia tinha umas baias, e nessas baias você tinha um rádio possante, Transglobe da Philco, né, que pegava o mundo inteiro, e você ficava ouvindo lá com fone de ouvido, e você mudava as notícias, escrevia as notícias, e na hora marcada você ia ler o noticiário da Itatiaia. Era o que eu fazia na parte da manhã. E estava hospedado na casa do meu tio Zé, querido tio, também que já se foi, e que devo muito a ele, a tia Zezé e tio Zé, tia Zezé, irmã da minha mãe, Xandira. Muito bem, fiz amigos, porque aonde passei, eu tive essa facilidade que Deus me deu. E um deles era um grande locutor mineiro, uma estrela da época, chamado Daniel Barros. E o Daniel chega para mim e diz assim, Fernando, você me ofereceram para apresentar um programa na TV Excelsior, mas para mim não dá. Ele gravava, ganhava dinheiro para burro. Você pode fazer? Eu falei, eu posso. Aí lá fui eu, novinho, né, em 1969, fazer a apresentação do programa Tom Jones, uma coisa assim. Porque era o Tom Jones cantando e apresentando os convidados e nós apresentando o Tom Jones. Você gravava em cima da fita, ali já tinha o videotape, né? Então você gravava o que nós chamamos de inserts, né? Quer dizer, eu não sei se hoje ainda tem o mesmo nome, porque eu estou tanto tempo fora da TV, mas eram chamados inserts, quer dizer, vinha o programa pronto e as senhoras e senhores comigo, né? Então eu dizia, né? E tinha também uma apresentadora fantástica que eu estava com o nome dela aqui, daqui a pouco eu vou lembrar. Enfim, aí fiquei esse tempo na TV Excelsior de Belo Horizonte, paralelamente trabalhando na Rádio Itatiaia. Mas paralelamente eu fazia publicidade na AMEP, né? Então comecei a entender de produção de comerciais para televisão, para rádio. Uma das coisas que mais me impressionou foi um estúdio que tinha em Belo Horizonte, lá perto da Praça Raul Soares. São duas coisas que eu não esqueço. Essa Praça Raul Soares tem um edifício de 42 andares. Na época era o maior edifício, talvez ainda seja, não sei. E tinha um edifício ali próximo que tinha um estúdio. E nesse estúdio eles mostravam como é que eles faziam os mundos, né, para poder gravar algum comercial. Eram bolas de tênis, né? A mulher que apresentava, a atriz que apresentava comigo o show do Tom Jones, nada mais, nada menos do que a saudosa Leide Francisco. E havia uma curiosidade, porque eu não sou alto, pelo contrário, eu sou baixo. Eu tenho 1,68 m, por aí. Eu tinha 1,70 m, agora 70 deve ter caído um pouco. E a Leide era maior do que eu. Então o que acontece? Eles botavam um caixotinho, eu subia no caixote, ficava maior do que ela, e a televisão pegava só daqui para cima. Então houve essa experiência na TV. Posteriormente, acabado o estágio na Itatiaia, eu até optei mais pela publicidade, mas fiz um pit stop em Juiz de Fora e escrevi, já tinha escrito algumas peças de teatro, que eu sempre gostava muito de escrever, e escrevi uma peça que acabei ganhando o prêmio municipal de teatro, como melhor autor, melhor ator, essas coisas assim. E com o dinheirinho, falei, só quer saber de uma coisa? Meu pai, minha mãe, meu irmão está empregado, era funcionário público e tal, além de radialista famoso e tal, eu vou para o Rio de Janeiro. E como é que eu iria para o Rio de Janeiro? Eu iria para o Rio de Janeiro na vaga de um amigo meu, que era
e deve ser, espero que esteja vivo, dentista, o Marinho, que já tinha sido se formado, falou: Fernando, tem uma vaga lá. Você não vai gostar muito que a cama é de lona, mas não faz mal. Fala: ah, não, deixa comigo. Aí eu vim para o Rio, ser hospedado por amigos queridos na República de Estudantes que havia na Domingos Ferreira. Era um apartamento de 2 quartos, um quarto de empregada, e éramos em 5 rapazes, né? Eu comecei, e aí o único jeito naquela época, que é muito bonito você falar em proposta, né? Mas nem tudo na vida é proposta. Se você não se mexer, eu comecei a usar o quê? O telefone. E o telefone de onde? O orelhão, porque ninguém tinha telefone. Então eu ligo para a rádio tal, liguei para a Rádio Continental, e alguém disse: olha, vai ter uma vaga aqui à noite e tal. Aí eu zarpei para lá. Estava em Copacabana, a Rádio Continental ficava na Rua Riachuelo, ali em frente ao Clube Democráticos, e ali fui recebido, ali comecei, trabalhei mais ou menos uns 6 meses ali, mas ali a situação não estava boa, pagavam com atraso e tal. Nisso, e eu estava, né, numa apertura, como diria a minha mãe, ela estava apertada de costura, né, que era um ditado lá das Minas Gerais. E aí alguém chega para mim e diz assim: Fernando, foi o Cícero, um rapaz que era colega meu, lá na República Estudante. Você não é publicitário? Eu falei: sou. Tem uma vaga aqui e tal. Eu peguei, preenchi a vaga, e da noite para o dia eu virei coordenador de uma agência de publicidade chamada Publicidade Certa, que era uma agência muito bonita, de porte médio, que pertencia ao jornalista Ney Machado, que foi uma figura também, um benfeitor na minha vida, né? E virei, mas era coordenador da pretensão de ter um segundo andar, porque o primeiro já fazia tudo, só que fazia para o teatro. E ele queria que a gente fizesse a publicidade de um modo geral, e aí nós fizemos e tal. E foi nesse período em que nós éramos, provavelmente, se não a principal, uma das principais agências que gravava comerciais na Lopes Quintas, no estúdio da TV Globo. Ali eu gravei acho que foram 282 comerciais, uma coisa assim. Foi comercial para burro nos anos 70, entre 73 e 75, por aí. Aí você diria: mas como é que foi tudo isso? Não, porque tinha realmente muito comercial. Nós tínhamos feito uma coluna ao lado do Ibrahim Suede, chamado Rio Shopping Sugestões. Essa coluna tinha, naturalmente, contatos que corriam atrás da publicidade, e ela programava toda a Zona Sul, porque os caras queriam botar a sua publicidade ali, sabe para quê? Para poder dizer: olha, foi o Ibrahim que falou. Não era o Ibrahim, mas ela também não dizia que era. Ela apenas ficava colada ao lado do Ibrahim. Eram pequenas notas de 2 colunas por 3 centímetros. E isso dava filhote, ou seja, o que é dar filhote? Fazia com que houvesse a publicidade, às vezes nos jornais e também, principalmente, na televisão. A Globo tinha uma coisa muito inteligente, que era o seguinte: como os preços dela eram astronômicos no horário nobre, ela fazia o rotativo, e o rotativo era uma publicidade que poderia sair na novela ou não, poderia sair de 7 até 11 da noite e a outra à tarde, e com preços bem menores para a publicidade local. Ali a gente fez uma quantidade enorme de publicidade, até que eu saí da Publicidade Certa e fiz a minha agência e toquei o barco. Continuei paralelamente com a revista Vogue, coisas desse nível. Mas nessa época, né, então, a minha passagem de televisão não terminaria aí. Eu não estou falando de rádio. Eu fui para a Globo, então na Globo passei a fazer uma série de coisas, mas havia um amigo querido que hoje está em Cabo Frio, a quem eu mando um beijo, um abraço, o Alberto Brizola. E o Alberto, que é Euberto, mas se chama Alberto artisticamente, o Alberto, quando chegou no Rio de Janeiro, eu fazia, na madrugada da Globo, eu fazia o Redator-Chefe, que era um jornal de meia hora. Fazia eu e Antônio Carlos Bianchini. O Bianchini saiu para o Sul e o Alberto Brizola chega, menino ainda, eu já era bem mais velho, e uns 27, 28 talvez, o Brizola tinha 19 anos e começou na minha mão. Quer dizer, na minha mão, que eu digo, não, colega de apresentação. Ele já era um baita locutor.
Então o que acontece? Aí quando surge a TVS no Rio de Janeiro, o Brizola foi contratado como locutor de cabine, o Paulo Barbosa como apresentador da sessão premiada e eu fui contratado como apresentador do telejornal. O primeiro telejornal da TVS, que era a TV Silvio Santos, só tinha o Rio de Janeiro, foi eu, uma jornalista chamada Léa Penteado e o Apolinho, o Aston Rodrigues, por quem eu tenho uma admiração e uma grande estima. E, de repente, o Silvio consegue uma TV em São Paulo e consegue outras afiliadas e transforma aquilo no SBT. E no SBT, como eu já mostrei aqui, em foto, o Roberto Manzoni, que era diretor aqui da TV, o Roberto falou: Fernando, você vai apresentar, você vai ser o âncora do Noticiando. Então, fui eu, o primeiro telejornal em via nacional, né, por assim dizer, era eu ancorando, um veterano da época da Tupi, excelente apresentador, chamado Correia de Araújo como segundo, e o Moisés Veltman, que era um nome extraordinário, autor de novelas, autor de Jerônimo, Herói do Sertão, da Rádio Nacional, superintendente da TV, que era o comentarista. Quer dizer, se eu tivesse ficado ali, talvez a minha carreira de televisão ia deslanchar. Mas aí surge na minha vida o Périx Leal, que foi outro grande diretor, também autor de novelas e tal, falou: Fernando, olha, eu quero você eu vou transformar a rádio Guanabara, que é de propriedade da Bandeirantes de São Paulo, em rádio Bandeirantes. E queria que você fosse para lá. E eu fui para lá, naquela época, juntamente com Haroldo de Andrade pai, Haroldo de Andrade filho, que era, digamos assim, o produtor do Haroldão, né? Lídia Santos, e os comunicadores, Antônio Carlos Bianchini, de 6 às 9, de 9 ao meio-dia, Haroldo de Andrade, de 9 a 1, perdão, de 1 às 4 da tarde, Paulo Lopes, de 4 às 6 era eu, e depois tinha, não, de 4 às 7, eu, programa Fernando Sérgio. E à noite tinha o Ronaldo Kelly, que mais tarde eu viria a saber que o nome dele não era Ronaldo Kelly, era Francisco de Assis Kelly, mas ele era o tal. Muito bem, fora o jornalismo com Ivan Borg, Heloísa Borg, uma turma, uma pleia de extraordinários profissionais, ali perto da Cinelândia, a gente fez história, embora, como ele, Périx, tinha inflacionado os salários, para nós foi muito bom, me parece que não foi, a publicidade não acompanhou, embora a rádio tivesse explodido de lugar e acabou cada um saindo para o seu lado. Muito bem, quando voltamos à TV? Voltamos à TV quando eu estava paralelamente, tinha ido para a Manchete, da Manchete fui para Tamoio, sempre em busca de uma condição melhor, e quando eu fui para Tamoio, eu fui convidado pelos Zé Messias, que os mais velhos vão saber que foi um grande produtor de TV, né, que trabalhou com o Flávio Cavalcante e tal, que ia fazer um programa na TV Rio, aqui na Cidade Alta do Rio de Janeiro, chamado Rio Gente por Gente do Rio. E os apresentadores seriam Fernando Sérgio e José Carlos Cataldi. Esse mesmo Cataldi que eventualmente tem colaborado no meu programa diário aqui pela internet. E foi uma época, e ao nosso lado tinha a brejerice da Eliana Pittman, né? Essa grande cantora que eu mando beijo há anos que eu não vejo. Tinha a Sandra Castro, que é uma atriz também muito poderosa, e depois a Sandra até saiu, teve a Letícia Dornelles, que tinha sido também apresentadora da TV Globo. Ali nós ficamos um período bastante bom, tivemos uma audiência extraordinária, mas um período, quer dizer, bom para nós, mais curto, porque a TV, sei lá por que cargas d'água, acabou tendo problemas, e aí foi sim a minha última passagem na televisão. Então o que eu poderia dizer é apenas apresentar esse mosaico de coisas
na perspectiva de que as pessoas, e notadamente os novos que agora estão vendo, que é possível, mas é possível se você bater na porta, né? Não foi Jesus que nos disse: batei e a porta abre-se-vos-á, vai ter que bater. Se não bater, né? Então é mais ou menos isso. A partir daí, quer dizer, eu me fixei no rádio, porque na Band tive grande audiência, aí fui depois para o Tupi, depois fui dirigir uma rádio em Angra dos Reis durante um ano, depois voltei para a Rádio Globo nos anos 98, né? E de 98 em diante eu fiquei 20 e tantos anos na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a quem eu tenho grandes colegas, e aqueles que saíram e aqueles que ainda permanecem são profissionais que a gente tem que reconhecer. Então essa é a história que eu queria contar, como dando a minha participação, porque já que eu não sou nenhuma estrela da TV, homenageando aqueles que não são estrelas e que ainda estão na TV, independentemente de estar de frente para a câmera ou atrás da câmera, né? Porque na verdade é um trabalho muito bonito, é um trabalho lúdico, é um trabalho que quando eu fui diretor de teatro há muitos anos atrás, eu gostava muito, a bem da verdade eu gostava mais de dirigir do que propriamente de apresentar. Fiz algumas novelas há muitos anos atrás, lá nas Minas Gerais, fiz, como é que chama? Fotonovela, né? Aí é curioso que uma vez um amigo disse: nossa, você beijou cada mulher. Não, era selinho, que é para dar a entender, mas éramos meninos, né? E a vida seguiu o caminho para o rádio, e basicamente foi no rádio onde eu tive o maior destaque. Mas eu teria que fazer a minha homenagem, porque durante a transição de uma rádio para outra, nesse período de lutas, foi a TV que me segurou as despesas. A todos um fraterno abraço, espero que isso aí sirva de alguma forma. Quero agradecer a Sônia Ferreira, Xangô da Mangueira, obrigado Soninha, a Simone Tavares, o Van Tunes, a Rita de Cássia Nascimento, Antônio Coutinho, Márcia Rodrigues, Yara Martins, Mara de Roche, oi Mara, parabéns pelo aniversário de ontem, o Diego Cunha, Lucinéia Cássia Soares, Diniz de Souza, alô Diniz, o Sérgio Solon Santos, boa tarde Sérgio, o Gélcio Cunha, parabéns amigo, você faz parte da história da TV e do rádio. Obrigado Gélcio, Gélcio é um querido amigo, né? Aline Diniz, também já falei dela. Olha, a todos vocês, o meu carinho, o meu abraço, eu desejo que vocês tenham uma semana, já que amanhã é o primeiro dia da semana, a gente nem sempre pensa nisso, né? Domingo, né? Que tenham uma semana maravilhosa e que a nossa TV evolua a exemplo do nosso rádio. Fraterno abraço. Namastê.